turma, sou a professora Kátia Macedo Duarte, sou psicopedagoga, mestre em ensino. Vou estar com vocês debatendo a educação inclusiva e a intervenção na neuropsicopedagogia. E estou aqui com o material que eu estou disponibilizando para vocês e vou estar debatendo com vocês justamente com esse material. Na página 2, vem falando assim, que numa época em que a gente luta pela inclusão de todos os alunos, não é razoável conceber uma escola que premeia o direito da igualdade de acesso e permanência com recursos e metodologias que vão de encontro com as necessidades específicas de seus alunos especiais. A escola inclusiva, ela acolhe os alunos com deficiência, ela está centrada, além do acesso à vaga, a busca pela condição de sua permanência. E nesse contexto aqui, você aí que está com o material, já faça o grifezinho aí, tá no final da página 2, nesse texto. Olha, como é que a gente pode pensar essa parte aqui? Primeiro, o que é educação, uma escola inclusiva? É um ponto importante que a gente tem que entender. Uma escola inclusiva, ela abrange todo o contexto, certo? A gente não vai estar abordando aqui só a questão do aluno que tenha uma necessidade especial. Uma escola inclusiva, ela é a escola que todos os alunos estão incluídos, onde todos os professores estão trabalhando numa perspectiva de promover, né, de prevenir e de cuidar com a aprendizagem daquelas crianças. Porque, veja bem, eu sou uma aluna, professora Kátia, eu vim de uma escola pública e a gente sabe que tem crianças, e eu também sou professora, e a gente compreende que tem crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Mas tem crianças que, por exemplo, não tem um acompanhamento da família, e essa criança, ela não é uma criança que tenha lá um lado que ela não tem um acompanhamento da família. O professor, ele conhece aquela criança. Então, ali o olhar dele, o trabalho, a prática pedagógica desse professor, ela tem que ser uma prática pedagógica diferenciada. Porque ela tem que trabalhar o quê? A inclusão. O que adianta o professor hoje trabalhar um assunto na sala de aula, um profissional da educação, e não conseguir atingir aquele objetivo? Seus alunos não conseguirem aprender. Então, no olhar da neuropsicopedagogia, ela vem prevenir justamente o quê? As dificuldades de aprendizagem da criança. No olhar como psicopedagoga, as barreiras de ensino, elas têm que ser eliminadas, né? E como é que essas barreiras de ensino, elas são eliminadas? A partir do momento que a gente tem uma escola inclusiva, onde todos os alunos são vistos como agentes de aprendizagem. Paulo Freire, ele fala que para acontecer a aprendizagem, é preciso que haja um diálogo, haja uma interação. E esse movimento da educação inclusiva é um movimento que vem ganhando cada vez mais força. Desde a década de 50, que vem se discutindo a importância e da gente rever e repensar as práticas pedagógicas e a gente ver uma escola e que inclua todas as pessoas e que você sinta parte daquela escola e não você sinta excluído de estar ali. Então, esse processo de inclusão é um processo que vai muito mais além, né? Porque a gente vê que tem as questões das políticas públicas, que a gente tem que garantir a permanência do aluno em sala de aula, que a gente tem que garantir também práticas pedagógicas que venham a melhorar a aprendizagem dessa criança, mas a gente não pode esquecer que a sala de aula não é um universo único, né? Ou seja, eu costumo falar assim para os meus alunos, a sala de aula, a gente tem cada criança que está ali, é um mundo e é um contexto diferente. E nesse mundo, nesse universo, quem vai estar trabalhando todos os dias ali é quem? O profissional da educação.
E esse profissional, ele tem que ter justamente esse olhar diferenciado. O professor, ele conhece sua turma. E é interessante a gente perceber o seguinte, professora, então, educação inclusiva é algo amplo, é algo que abrange toda uma comunidade escolar e é justamente que inclui todos. Já a educação especial, ela é o quê? A educação especial, ela é uma modalidade, né? A criança hoje, quando a gente matricula ela na educação infantil, vai até o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, até o pós-doutorado, chegando até o final, né? Da modalidade de ensino. A educação especial, ela é uma modalidade. A educação especial, ela, hoje, no nosso país, ela teve já grandes avanços, né? Se a gente for ver hoje, antes, como é que surgiu a educação especial? Pensou justamente o quê? Na APAE, né? As APAEs, elas eram responsáveis justamente por trabalhar a educação especial. E foi uma luta muito grande, né? Para a gente conseguir termos tirar esse conceito de que o aluno especial era para ser trabalhado somente com aluno especial. Se você me perguntar hoje, Kátia, há um consenso entre os teóricos que trabalham a educação especial falando sobre isso? Não há, né? Não há. Cada um tem pontos de vista diferentes. O que há? Há que na nossa lei, nas diretrizes, né, justamente vem abordando o quê? Que há a modalidade de educação especial, que ela vai acompanhando todas as etapas de ensino, que hoje o aluno tem que ter acesso à garantia dele na sala de aula, ou seja, eu tenho um filho que tem uma necessidade especial, eu posso matricular ele numa sala de aula regular normal, né? Normal, porque, como eu digo assim, normal, porque nós não somos todos normais, né? Como eu falo em escola inclusiva, a gente sabe que cada sala de aula tem suas diferenças, né? Eu não gosto muito desse termo. Eu vejo que cada pessoa tem suas diferenças, né? Somos contextos diferentes. Eu costumo dizer assim, você tem 5 filhos, nenhum é igual, imagina uma sala de aula que o professor tem 30 alunos, 25 alunos, não é assim? Então, também foi garantido na LDB que a gente tem também a questão dos recursos didáticos, né? A questão da permanência, do acesso à escola para essas crianças. E hoje a gente vê um retrocesso, né? Por quê? O que é que está sendo colocado hoje? Que volte a ser como era antes, né? Volte a ser como era antes, que era o quê? Aluno especial somente com aqueles alunos especiais. E aí você pode perguntar assim, professora, você concorda? Eu não concordo. Eu vejo assim que o aluno, estando na escola inclusiva, é possível ter aprendizagem, é possível que aconteça a interação, né? Adaptação. É necessário que a gente conviva, né? Que a gente venha conviver com as pessoas. É necessário que a escola, que o professor, que os profissionais da educação, que uma equipe interdisciplinar esteja ali preparada, né? Deveria estar preparada para trabalhar com as crianças. Então, eu não concordo de jeito nenhum com isso, mas compreendo o ponto de vista de cada autor, tá certo? E aí, voltando aqui para o nosso material, na página 3, no finalzinho, vocês destaquem aí, quando a gente fala na meta, né? Que é um novo paradigma, é incluir todos, não admitindo que ninguém fique fora da escola, né? Porque pressuposto que provoca o quê? Questionamento das nossas políticas educacionais e da nossa organização da educação especial e regular. E eu acredito que vocês já tenham entendido aí, né? Quando a gente fala de uma escola inclusiva, é incluir todos, né? Ou seja, é o professor está na sala de aula, onde ele vai trabalhar toda aquela diversidade que existe dentro da sala dele, né? E a educação especial é quando a gente fala específico daquela necessidade que aquela criança tem. Por exemplo, que ela seja
autismo, né? Que ela tenha síndrome de Down. Isso daí são questões que vai depender de cada indivíduo, tá certo? Esse texto ele é muito interessante. Olha aqui esse gráfico, justamente como eu coloquei, né? As modalidades de ensino, né? E não se esquecendo que a educação especial é transversal, né? Ela perpassa por todo o caminho que a criança vai passar dentro do contexto escolar, né? Do ensino infantil, fundamental, médio, até o ensino superior. A gente não pode esquecer que o aluno, ao se matricular numa escola pública, ele tem os direitos dele, né? Tanto de garantia de ter o quê? O suporte adequado, né? Olha, eu vejo assim, como é que um profissional vai trabalhar com a criança e ao mesmo tempo quer que ele faça avaliações que todos os outros alunos, né, é aplicada da mesma maneira. Eu vejo isso um retrocesso. Não é possível a gente pegar uma criança que tem autismo ou síndrome de Down e aplique a mesma avaliação, né? Até porque a gente tem que ver as necessidades de cada criança. Cada criança, ela tem um ritmo de aprendizagem. E esse ritmo de aprendizagem, ela precisa ser respeitada. Eu não posso aqui pegar um aluno A, um aluno B, um aluno C, porque um A tem um desempenho X e comparar do mesmo jeito. É um retrocesso, né? Porque o processo, e isso é interessante, vocês que são profissionais, ou que estão atuando nas escolas, ou que vêm atuar futuramente, é interessante que seja repensado isso. A intervenção da parte da neuropsicopedagogia é justamente isso. Como é que a criança, como é que o autista ele vai aprender dentro de uma sala de aula? É a partir do concreto, é a partir do lúdico. Imagine só, você já pensou como é difícil para uma criança, para um autista, escrever um texto, um texto de 30, 40 linhas? Vai depender de cada um. Vai ter criança que vai adorar escrever esse texto e vai ter criança que não vai querer. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou falando que é necessário que o profissional que esteja trabalhando com essas crianças, numa perspectiva de uma escola inclusiva, ele é necessário repensar e refletir suas práticas pedagógicas. Não pode ter as mesmas práticas que tinha antes, né? Por exemplo, como eu acho um absurdo, uma reprovação de uma criança especial. Será que no decorrer de um ano letivo, essa criança não aprendeu nada? Quer dizer que ela chegou na sala de aula e ela não conseguiu desenvolver nada? Você sabe qual é a importância de uma criança com autismo se socializar, se adaptar dentro de uma sala de aula, se comunicar, brincar com um colega? Isso daí tem uma grande importância, um grande significado. Do mesmo jeito como uma criança que tem um síndrome de Down. Não sei se vocês sabem, mas no síndrome de Down a gente trabalha 3 campos: a percepção, a atenção e a memória. Então esses campos, eles são fundamentais. Aí imagine, a aluna B foi reprovada, né? Porque não sabia a tabuada de multiplicar, ou então não sabia a de subtrair. Gente, lembre-se que a criança que tem síndrome de Down, o professor tem que trabalhar o quê? Percepção, memorização e atenção. Pode ser que ele tenha feito um jogo e ela consiga ali aprender através de um jogo, que tenha mais interação, mais objetos concretos e lúdicos para ela conseguir aprender. Então, veja como é interessante uma escola inclusiva. Eu vejo assim que a gente, né, como profissional, eu como psicopedagoga, eu penso que precisamos ainda refletir muito. Tanto a respeito de uma escola inclusiva, porque hoje eu vejo muito no PPP. Eu não sei, você pode tratar até dizendo assim, mas Kátia, como isso? Eu vejo muito no PPP das escolas, uma escola inclusiva,
uma escola aberta para a democracia, uma escola que envolve o diálogo, uma escola muito bonita, né? Como diz Paulo Freire, muito mimimi, né? E pouco fazer, ou seja, pouco se mostra, né? Fala-se muito e a ação. E aí a gente vê muito isso no PPP das escolas, né? No projeto político-pedagógico, projetos que são desenvolvidos em algumas escolas, mas a prática, né? A ação pedagógica, é isso que importa. É o dia a dia, é o fazer pedagógico, é estar em sala de aula com aquele aluno. Nós não queremos alunos 10, né? Nós queremos que o aluno venha aprender e que essa aprendizagem ela seja de forma que tenha significado, ela seja significativa na vida do aluno. A gente não pode deixar de esquecer que a organização da nossa sala de aula ela é muito importante também, né? Fazendo uma leitura sobre a questão da educação inclusiva, na América Latina, né? Os países da América Latina, o Brasil é referência em questão de documentos, né? Tanto na questão das diretrizes, tanto na questão do Plano Nacional da Educação, né? A gente, assim, em questão documental, o Brasil é um exemplo. Mas, na questão da prática, né? Ainda precisamos muito melhorar. Tanto na questão da organização da sala de aula, né? Da organização dos espaços, a questão da interação dos professores da sala de AE, que é necessário, né? A questão da formação docente dos profissionais em sala de aula, porque o professor, né, o profissional, ele diz o quê? Eu não estou preparado, né? Eu não estou preparado para trabalhar com aquela criança. E a mãe dele também não estava preparada para ter o filho, né, assim. E isso se torna-se um desafio, né? É um desafio constante. Tanto para o profissional que está em sala de aula, quanto para a família, é um processo que deve ser caminhar junto. Eu falo muito isso para os pais, que eu atendo também. A gente tem que caminhar em conjunto com a escola, né? O desenvolvimento da criança, as terapias, as sessões que a criança ela faz, é um processo. Então, é interessante que a criança, o desenvolvimento dela vai ser nesse conjunto, a partir dessas intervenções, né? Não é só o professor isolado numa sala de aula, mas é lá na família dele, é lá na escola e também na sessão que ele tem com a terapia ocupacional, com a psicopedagoga, com a neuropsicopedagoga, com a fonoaudióloga, essa junção que vai fazer com que o aluno ele venha melhorar nas atividades dele. Então, voltando aqui para o nosso material, a educação especial, ela passou por importantes avanços em termos conceituais, de ordens legais, né, e de situações intermediárias. Ou seja, ela precisa buscar atender às exigências de uma sociedade que não admite preconceito, discriminação, barreiras sociais, culturais, pessoais, quais são os direitos e deveres, convivendo com as diferenças e as igualdades e aprendendo a respeitar o outro. Pronto, isso daqui, quando a gente fala justamente isso daqui, é o quê? É uma escola inclusiva, uma escola em que eu, Kátia, você que está aí em casa estudando, você vai estar num espaço, né, educacional que você você respeita o outro, né? Tanto nas questões culturais, pessoal, né, aceitando as diferenças, né? E aí a gente também muda o contexto, o conceito de uma sociedade. Por que a gente vê hoje essa sociedade que não tem a tolerância, uma sociedade em que as pessoas não toleram a ideia do outro, não aceitam a opinião do outro, onde crianças agridem, brigam por questões tão banais,
onde uma escola, onde o espaço que é para ser um espaço prazeroso, um ambiente de aprendizagem, muitas vezes o ambiente escolar é um ambiente de conflito, né? De conflito, de convivência. E aí, quando ela passa a ter esse olhar de uma escola inclusiva, ela vem romper com tudo isso. Ela vem romper com o conceito dessas questões de preconceito, de discriminação, de barreira social, cultural. Ela vem justamente trabalhar esse olhar da igualdade, né? Igualdade de aprendizagem. Ela vem trabalhar com a inclusão, oportunidades. Imagine você chegar numa sala de aula em que o professor veja todos os alunos como todas as diferenças que vai ter dentro de uma sala de aula. É praticamente o quê? É o desejo de todo pai, é o desejo de todo profissional. Você chegar numa sala de aula e você conhecer aquela turma e você olhar para aquelas crianças e você ver que cada criança daquela dali é o universo, mas você reconhecer, você trabalhar numa perspectiva de uma inclusão. Isso é importante. Isso vai promover uma aprendizagem. Você vai respeitar o outro, respeitar o momento da aprendizagem daquela criança. E aí é interessante que a gente pode dizer assim, mas Kátia, a gente tem obrigações, né? A gente tem que cumprir as diretrizes, a gente tem que cumprir ali a questão dos conteúdos. Eu escuto muito profissionais de educação assim, mas o aluno tem que aprender, né? Ele não aprende porque ele não quer. É porque o menino é assim mesmo. Ele não... Não, gente, não é assim. Ele não aprende não é porque ele não quer, não. Ele não aprendeu por diversas questões. Ele não aprendeu porque tem as questões que são de fatores externos. Às vezes é uma família, às vezes é um problema familiar, uma perca de uma pessoa, né? Às vezes são as condições, às vezes é questões internas, naturais. Por exemplo, uma criança que uma mãe seja usuária de droga, né? Afeta no desenvolvimento da criança, principalmente na questão cognitiva, né? Uma criança que tem um pai, ou então tem um pai, tem uma mãe, mas é o que acontece? Ninguém olha para ela. Tá todo mundo muito ocupado. Essa criança, ela também sente. E aí ela vai ficando desmotivada. Hoje em dia, não sei se vocês sabem, mas os maiores problemas que a gente tem com criança hoje é ansiedade, estresse, depressão infantil, né? Eu costumo dizer para meus alunos de estágio, eu digo, olha, um aluno, quando a gente já vê ali, que a gente já chega na sala de aula e diz assim, não, essa criança já tem um laudo, que ele tem autismo, que ele tem síndrome de Down, que ele tem... recentemente eu recebi um laudo que dizia que a criança tinha a síndrome do miado do gato, né? Então, assim, cada contexto cada vez mais vai surgindo coisas diferentes. E o que é que eu quero dizer para vocês? Esses alunos, a gente já sabe quais são a questão dele, as dificuldades da aprendizagem dele. Eu tô falando daqueles que a gente não sabe. Tipo, aquele que é dito normal, que não é. Que é aquele justamente que não tem uma família que esteja ali acompanhando. Aquele que tem problemas que o professor diz, meu Deus, eu sei que ele tem uma dificuldade, mas eu não sei o que é. Esses daí precisa também do seu olhar como profissional. Porque esse daí tanto olhar com uma visão diferente, né? Porque ele precisa de socorro, ele precisa de uma intervenção, ele precisa de um acompanhamento. Esses outros já têm uns laudos, você já sabe. E aí eu costumo dizer isso para os meus alunos de estágio, eu digo, olha, cuidado quando vocês vão para a sala de aula, observe, olhe com carinho cada criança. Porque são aqueles que são ditos normais, que se enquadram dentro da nossa sociedade,
que são os que mais precisam também de um acompanhamento neuropsicopedagógico, de um acompanhamento psicopedagógico, de um olhar pedagógico do professor, né? Porque o aluno, ele não aprende é porque tem algum motivo. Não é porque ele não quer. Tá certo? E aqui, eu amei essa parte aqui do texto, né? Página 5, vocês podem grifar, justamente quem é meu aluno, eu adoro que grife, viu? Pode dar um destaque. E aqui a gente tem as políticas públicas sobre uma escola inclusiva, né? E aqui eu faço um roteiro, uma linha do tempo, tá? Porque há um movimento mundial, né, em direção justamente à questão dos sistemas educacionais, os acordos, né? Desde 1989, que houve Convenção sobre os Direitos da Criança pelas Nações Unidas, né? Em 90, teve a Conferência Mundial da Educação para Todos, na Tailândia, justamente já colocando o quê? Já enfatizando a questão da segurança, a questão da igualdade de acesso da educação, né? E em 94, a gente também teve outro momento para estar discutindo também pelas Nações Unidas sobre a questão da igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiência, que era justamente a questão de garantir a todo esse grupo, né, responsabilidades de qualquer outro indivíduo na sociedade, né, que era justamente também questão de emprego e trabalho. Hoje a gente já vê em editais que já tem vagas para as pessoas que têm deficiência, que é justamente garantias desses direitos, né? Em 94 teve também Conferência Mundial sobre as Necessidades Educacionais Especiais, né? Em 96, os ministros da Educação tiveram, né? Todos os ministros da Educação tiveram no encontro, que aí são todos da América Latina, no Caribe, justamente trabalhando o quê? Sobre as estratégias, as condições sobre estratégicas e as condições para manter essas crianças, né? Para atender as crianças com necessidades educacionais. Em 2000 também a gente teve uma reunião regional das Américas, né? Onde foi o Fórum Mundial da Educação para Todos, em São Domingos, né? Que o compromisso era justamente o quê? Reformulação de políticas de uma educação inclusiva, dando prioridade a cada país, aos grupos mais excluídos, estabelecendo marcos legais, institucionais, para tornar-se obrigatória a questão da inclusão, como responsabilidade coletiva. 2021 também, a gente teve uma reunião regional dos ministros da Educação, né? Que onde eles reafirmam a necessidade de valorizar a diversidade e a interculturalidade, né? Como elementos de enriquecimento da aprendizagem. Veja bem, a gente tem todo esse marco histórico e teórico de acordos, né? De discussão entre os países da América Latina sobre a questão da educação especial no Brasil, né? E a sociedade brasileira, ela tem elaborado dispositivos legais tanto na questão assim de políticas, né, pela construção de uma sociedade para todos. Agora, o que é importante é a gente grifar aqui. Eu sei que já está com meia hora aqui de vídeo, vocês já estão cansados, mas para fechar, é importante que a gente entenda que o Brasil, a gente tem leis efetivas, né? Ou seja, a gente tem muitas leis, muitos documentos que garantem o acesso à criança à educação especial e que garante a permanência dela, né, a estratégias de ensino no papel. O que está faltando? Falta a efetivação dela. Falta justamente mais práticas, né, práticas inovadoras, práticas pedagógicas. Falta a equipe interdisciplinar que eu sonho tanto
que ela venha estar dentro do ambiente da escola, porque é necessário que a gente tenha o neuropsicopedagogo, o psicopedagogo, o psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, né? No dia que a gente tiver toda essa equipe trabalhando, né, no espaço, tanto no ambiente escolar, que a gente tiver focado, né, trabalhando com essas crianças que tenham suas necessidades especiais, eu vejo a diferença. Mas enquanto a gente tiver ainda só no sonho de Alice no País das Maravilhas, né, é como se a gente andasse em caminhos opostos. E para encerrar, a gente vai encerrar com uma música, um vídeo muito interessante que tá aqui no material, né? É uma música assim que eu amei e eu espero que vocês gostem também, né? Ela tá disponível aqui no nosso material. É uma canção, Ser Diferente é Normal. Então a gente encerra essa aula, ser diferente é normal. Gente, até a nossa próxima aula. Um abraço da professora Kátia. Tchau. Ser diferente é normal, viu? Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Os olhos são maiores, não são orientais. E daí, que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás. E daí, que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo o tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. 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 Todo mundo tem seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial. Em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais. E daí? Que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo o tempo todo não é tão legal. Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Ser diferente